Hoje estudaremos as infecções virais. Então, entre as infecções virais, nós veremos vários tipos de vírus diferentes. Nós vamos começar com o HIV. O HIV foi um vírus, foi descoberto em 1981 pelo médico francês Michel Gautillet, que então conseguiu perceber em 1981 que pacientes apresentavam imunossupressão e ele conseguiu quantificar então a célula de defesa, provando que algo estava acontecendo e conseguiu fotografar o vírus com uma microscopia eletrônica, provando que era uma partícula externa, pequena, que estava causando essa imunossupressão. Em 1982, nós tivemos os primeiros casos de pacientes que estavam desenvolvendo a AIDS, que é a doença relacionada ao HIV. Em 83 foi isolado o HIV-1 e em 96 houve o isolamento do HIV-2. O que significa isso? Que nós temos dois tipos virais completamente diferentes, certo? Esse vírus é um retrovírus, que significa isso, né? É um vírus de RNA e a partir desse RNA ele gera um DNA para depois se incorporar ao DNA da célula hospedeira e só depois disso, então, começar a produzir as partículas virais. É um vírus lítico que destrói a célula hospedeira, por isso que ele causa imunossupressão. A transmissão do HIV ela pode acontecer de diversas formas, então a gente fala em relação sexual. Quando a gente pensa em relação sexual, a gente está pensando em relação sexual vaginal, anal e oral. Também acontece por transmissão vertical. Quando a gente pensa na transmissão vertical, a gente está pensando da mãe para o feto ou recém-nascido. E neste caso, ela pode acontecer de forma vertical, por via transplacentária, perinatal, que é na hora do parto, e também pela amamentação. Também pode acontecer transmissão por via parenteral, então contato com sangue contaminado. E aí a gente pensa, por exemplo, com perfuro-cortantes e a gente fala em transmissão ocupacional, que é quando profissionais de saúde acabam sendo contaminados pelo vírus. As manifestações clínicas, no começo o paciente apresenta uma infecção aguda, em que neste momento ele apresenta ou febre alta, ou diarreia, ou uma infecção pulmonar. Se ele não fizer o diagnóstico neste momento, ele vai passar por uma fase assintomática, que a gente chama de fase de latência clínica, em que ele não apresenta sintomas por alguns anos. Por que isso acontece? Porque neste momento, o sistema imunológico ainda está conseguindo controlar o vírus. Daí, este paciente vai entrar numa fase sintomática inicial ou precoce, em que ele começa a apresentar queda de imunidade, até que ele entra na fase de AIDS. Então, são coisas diferentes que vocês precisam entender. O paciente pode ser portador de HIV e não ter AIDS. Quem tem AIDS é porque já está com imunocomprometimento avançado. Essa fase de imunossupressão progressiva é o que caracteriza a AIDS. Isso acontece por quê? Porque nós temos algumas células de defesa e, entre elas, nós temos os linfócitos e nós temos linfócitos T. Cada uma dessas células tem uma função diferente. O vírus HIV, ele tem preferência, a célula alvo dele é o linfócito TCD4, que a gente chama de linfócito T helper ou T auxiliar. Essa célula é muito importante porque ela estimula as outras células da resposta imunológica. Só que essa célula é a célula-alvo e ela vai ser destruída tanto pelo vírus, que é um vírus líctico, então o próprio HIV gera destruição do linfócito TCD4, assim como ela pode ser destruída também pelos linfócitos TCD8. Por quê? Os TCD8, eles identificam células infectadas por vírus e destroem. Quando eles veem um linfócito TCD4 infectado pelo vírus da AIDS, eles também levam à destruição. Então, o CD4 ele pode ser destruído tanto pelo vírus quanto pelo CD8. Isso faz com que o número dele caia muito, o paciente deixa de ter resposta imunológica e passa a apresentar infecções oportunistas, que são aquelas infecções que nós já vimos, são causadas por patógenos, que geralmente não causariam infecções em pacientes imunocompetentes. Então, existe uma profilaxia contra a AIDS. No momento, qual seria a profilaxia, né? Preservativo. Durante a gestação, no pré-natal, a mulher faz os exames
caso ela esteja grávida, ela vai poder tomar o medicamento durante a gestação, o coquetel, para tentar evitar a passagem do vírus por via transplacentária para o feto. Mulheres que são portadoras do HIV não podem fazer parto normal, elas devem fazer parto por via cesariana, para evitar a troca de sangue da mãe com o feto, porque se não transmitiu durante a gestação, na hora do parto vai transmitir, e elas também não podem amamentar porque o vírus é excretado no leite materno. Então, o bebê não vai poder ser amamentado por uma mulher que seja portadora de HIV. Além disso, a gente tem como profilaxia a triagem no banco de sangue, que é o quê? Verificar se o doador de sangue tem HIV, e a gente tem todas as medidas de segurança para evitar que hajam acidentes com pérfuro cortantes, com objetos cortantes que possam estar contaminados com sangue. Agora a gente vai falar do papilomavírus humano, que é o HPV. Na verdade, quando a gente pensa em HPV, existem diversos tipos diferentes de HPV, são mais de 50. Nós temos o HPV cutâneo, que é causador de verrugas, tá? Aqui a gente vê aqui embaixo algumas dessas verrugas aqui no dedo das pessoas. Inclusive, essas verrugas, algumas pessoas chamam de olho de peixe. E existe também o HPV mucoso, que vai causar papilomas genitais, orais, nas conjuntivas e até câncer de colo uterino. A transmissão dos papilomavírus acontece de forma indireta, então a gente pode pensar por objetos, direta por contato, por relação sexual e também pode acontecer transmissão vertical. O que significa transmissão vertical? Da mãe para o feto. Isso acontece geralmente na hora do parto, em que a mãe contaminada com HPV pode transmitir para o bebê na hora do parto. Então, as manifestações clínicas, os HPVs do tipo 1 até 4 vão então, causar essas verrugas nos pés e nas mãos. São vírus que fazem alteração na queratina, que são os nossos olhos de peixe, né, que a gente chama em português, que são muito frequentes na infância e na adolescência. A gente vê aqui o HPV 6 e o HPV tipo 11, eles são relacionados ao condiloma acuminado ou crista de Galo. Então, aqui a gente vê, aqui na glande, né, toda a formação dessas verrugas genitais e aqui nos lábios vaginais. E também existe os tipos 16 e 18, que são relacionados às displasias e neoplasias cervicais. Vejam o que aconteceu com esse colo do útero, que deveria ser liso, que é uma mucosa como uma mucosa oral. Ele formou aqui um adendo praticamente, né? Isso aqui mostra uma formação que já é cancerígena do vírus. O vírus do herpes simples, também conhecido como HSV, causa uma infecção latente. O que significa isso? Esse vírus não tem cura, ele é controlado pelo sistema imunológico. Então, se o paciente está imunologicamente bem, ele não vai apresentar as manifestações do herpes. Como que ele faz isso, né? Ele vai ficar armazenado em nervos sensitivos. Por isso que isso acontece. A transmissão pode ser direta, então através de saliva, beijo, contato com a lesão direta, tá? Inclusive lesão corporal, porque não existe só o herpes labial, e lesão indireta. Daí a gente está pensando aqui numa saliva, por exemplo, presente numa colher, num copo. A gente tem a transmissão sexual, porque existe o herpes que vai causar uma DST, uma IST, aliás, desculpe, e pode ter também transmissão vertical. Quando nós pensamos em transmissão vertical, a gente está pensando na transmissão da mãe para o bebê na hora do parto. Então, as manifestações clínicas do HSV, a gente vê a primeira aqui embaixo, né? E aqui a gente percebe o herpes labial, certo? Essas lesões, quando elas estão úmidas, elas transmitem o vírus, depois que secam, não mais. A gente vê aqui uma criancinha ó, com gengiva estomatite herpética primária, então está em toda a boquinha, inclusive na parte interna, na gengiva, tá? Isso dificulta, inclusive, a alimentação da criança, porque ela sente muita dor.
Aqui a gente vê a paroníquia herpética, aqui, ó. Então, é quando a manifestação acontece nos dedos, isso é muito comum em profissionais de saúde que manipulam pacientes e acabam ficando doentes. A gente vê aqui o herpes gladiatório, que é a manifestação clínica relacionada ao herpes corporal, acontece muito em praticantes de lutas de contato físico, tá? Então, se um tem de ficar durante a luta acontecendo atrito com a pele da outra pessoa, se não for usado algum tipo de kimono nessa luta, o que vai acontecer? O que não tinha vai acabar adquirindo esse herpes. Existe a possibilidade de acontecer a encefalite herpética causada pelo HSV1. São dois tipos virais, 1 e o 2. Nesse caso, acontece a destruição do lobo temporal, esse paciente vai ter convulsões, isso acontece em pacientes imunocomprometidos. Eczema herpético, e aqui a gente vê a ceratite herpética, que pode causar lesão de córnea e cegueira. Vejam aqui ao redor do olho o que está acontecendo, né? Parece que ele está com uma máscara. Isso aqui é tudo herpes. E aí, finalmente, chegamos ao herpes genital, que a gente vai ver as lesões dolorosas, assim como essas outras lesões herpéticas, elas são lesões dolorosas que queimam, elas ardem muito e elas são lesões molhadas, né? Na infecção primária, a primeira vez que o paciente ou a paciente tem esse tipo de lesão, eles vão apresentar, então, além das lesões, que a gente pode ver aqui, ó, nessa região, febre e mal-estar e mialgia, dores no corpo, né? Dor muscular. E aqui, ó, toda nessa região aqui, ó, a gente vê, e aqui também, tá? Então, tanto no pênis quanto na vagina, nós podemos encontrar o herpes genital. A transmissão acontece mesmo quando o paciente está assintomático neste caso, certo? Porque ele não vai com essa lesão para sempre. Quando a imunidade dele melhorar, a lesão vai desaparecer e ele pode causar a transmissão, mesmo não apresentando nenhum tipo de manifestação clínica. Vamos agora falar das hepatites virais. Primeiro, né? Quando a gente pensa em hepatites, as hepatites são doenças em que você tem a inflamação do fígado. Essas hepatites podem ser virais ou podem ser causadas por outros fatores diferentes, como o uso de medicamentos, algumas toxinas presentes em alimentos, infecções bacterianas. Então, existem várias causas de hepatites. Aqui, neste momento, a gente vai discutir apenas as hepatites virais. Essas hepatites virais, elas vão fazer com que os pacientes possam ter os seguintes sintomas. A gente pensa em astenia, tá? Que é uma fraqueza muscular generalizada, anorexia, o paciente não consegue se alimentar, a gente fala em febre, mal-estar, náusea, vômito, mialgia, que é então dor muscular, colúria, que é quando a urina fica escura, acolia fecal, quando as fezes ficam esbranquiçadas, e icterícia. Então, a colúria, a acolia fecal e a icterícia, essas três últimas, elas são relacionadas ao metabolismo de bilirrubina, que vocês vão aprender com detalhes em bioquímica. E, posteriormente, vocês verão em outras disciplinas. Então, o que é icterícia, né? É quando a pessoa vai ter esse acúmulo de bilirrubina na pele, que é um pigmento, ou na esclera. Daí a gente vê que os olhos desse moço estão amarelados, tá? Existe a possibilidade desse paciente com hepatite viral ter, então, também um acúmulo de líquido na região abdominal, que a gente chama de ascite. Então, vamos começar os vírus da hepatite. Vamos começar com o vírus da hepatite A. Esse vírus da hepatite A, ele apresenta alta infectividade e baixa patogenicidade. Geralmente, ele causa uma infecção subclínica, tá? Na maioria dos pacientes. O que significa, né? Esse paciente é facilmente transmitido, mas ele não causa uma doença grave. Por que a transmissão dele é tão fácil? Porque ele tem alta resistência ambiental.
ele consegue, por exemplo, ficar numa água ou, por exemplo, numa salsicha, no milho verde, se você não ferver por mais de 10 minutos a água. Então, é difícil de eliminar. A transmissão do vírus da hepatite A acontece por via fecal-oral. De que forma? Ou contato direto com as fezes, tá? Ou consumo de alimentos e água contaminados com as fezes de algum paciente contaminado. Esse vírus fica no ambiente viável por mais de um mês, antes de ser destruído e deixar de perder a capacidade de causar infecção. O vírus da hepatite A é responsável por cerca de 50% das hepatites agudas. Ele vai causar, então, nesse caso, essa hepatite causa febre, mal-estar, anorexia, diarreia. Por que diarreia, né? Porque ele é eliminado por via fecal, náusea, dor abdominal, a gente vai falar na colúria e icterícia. A icterícia, neste caso, aparece em 70% das pessoas. Para esse vírus não existe tratamento disponível, então o paciente vai fazer o quê? Ele vai fazer somente um repouso. Vamos falar agora do vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B, ele vai ser transmitido por via parenteral, então a gente pensa em contato com objetos pérfuro-cortantes contaminados. Ele é extremamente resistente, então ele fica viável fora do organismo por um tempo grande, certo? A gente vê também que ele pode ser transmitido por via sexual, então ele causa uma IST. E ele pode ser transmitido também por via vertical. Então, a mãe pode transmitir para o feto durante a gestação ou pode transmitir também na hora do parto, para o recém-nascido. Normalmente, os pacientes que têm hepatite B evoluem de forma sintomática. Quando isso não acontece, eles têm uma hepatite aguda. Essa hepatite aguda vai ser caracterizada por enjoos, icterícia, são sintomas bem leves. E mais ou menos 5% apenas desses pacientes vão sofrer cronificação, tá? E nesse caso da cronificação, eles vão evoluir para um processo inflamatório hepático, caracterizado pela cirrose, e isso pode posteriormente evoluir para carcinoma hepático, então um câncer hepático, ou até mesmo para necrose hepática. Muito raro de acontecer, mas pode ser que alguns pacientes apresentem. Nós temos aqui, em relação ao vírus da hepatite B, uma característica importante, que apesar de o tratamento não ser muito efetivo, existe vacina contra a hepatite B. É uma vacina que deve ser administrada em 3 doses. A primeira dose, no dia considerado dia 0, 30 dias depois você toma outra dose, e aí 90 dias depois você toma a terceira dose. Vamos para o vírus da hepatite C. Quando a gente pensa no vírus da hepatite C, então agora a transmissão é parenteral, principalmente, existe uma pequena chance de acontecer transmissão sexual. É bem baixa mesmo. Os sintomas iniciais são muito inespecíficos. A hepatite C é uma doença de evolução extremamente lenta e ela sempre cronifica. O que é isso? Ela sempre vai levar inicialmente a cirrose hepática, devido a um processo inflamatório. Você tem uma alteração hepática importante causando uma cirrose e ela pode evoluir, essa cirrose, ou para necrose hepática ou para carcinoma hepático, certo? Então, o vírus da hepatite C, ele é aquele que não existe vacina contra ele, porém existe tratamento. Então, se o paciente for identificado rapidamente, eu consigo tratá-lo, e se eu tratá-lo, ele pode chegar a ficar curado sem lesões hepáticas importantes. Para não confundir com o vírus da hepatite B, nós chamamos este vírus aqui de vírus da hepatite delta, em vez de vírus da hepatite D, porque senão fica muito confuso, tá? Então, a transmissão do vírus da hepatite delta é semelhante, ela é idêntica à transmissão do vírus da hepatite B,
Isso acontece por quê? Porque o vírus da hepatite delta é um vírus incompleto. Ele não é capaz nem mesmo de produzir o seu envelope viral. Para tanto, ele utiliza o envelope viral do vírus da hepatite B para fazer sua replicação. Então, este vírus hepatite delta é considerado um vírus satélite por este motivo. Ele é um vírus citopático que ele aumenta a lesão hepatocelular. Ele vai acabar destruindo os hepatócitos. Devido às características dele e ao fato dele ser um vírus incompleto e necessitar do vírus da hepatite B para conseguir produzir a sua partícula viral, nós temos uma característica interessante em relação às manifestações clínicas. O vírus da hepatite delta ele vai se manifestar sempre em presença do vírus da hepatite B. Só que essas manifestações podem ser de dois tipos. A gente chama de co-infecção. A co-infecção acontece quando simultaneamente o indivíduo ele é infectado pelo vírus da hepatite B e pelo vírus da hepatite delta. E inicialmente esse paciente vai evoluir por uma hepatite aguda que deve ser tratada e deve ser acompanhada, porque pode chegar a gerar necrose hepática e morte, tá? Também pode acontecer a superinfecção. Quando nós pensamos em superinfecção, a gente está pensando no quê? Um paciente que já tenha hepatite B crônica, ele já tem hepatite B, ele já tem lesão hepática, então a gente vai lembrar que só 5% das pessoas têm hepatite B crônica, né? Então é muito azar isso acontecer. A pessoa tem hepatite B crônica e aí ela tem contato com o sangue ou um indivíduo que tem as duas hepatites, né? A hepatite B e a hepatite delta, e acaba se contaminando e adquirindo o vírus da hepatite delta. E aí a evolução é muito pior. A gente tem um maior dano hepático, porque esse vírus da hepatite delta, como eu acabei de dizer, ele é citopático, e esse paciente vai acabar tendo necrose hepática, essa evolução é muito rápida, e ele vai acabar morrendo de hepatite fulminante. Entre a contaminação na superinfecção e a morte do paciente, geralmente é um período que vai de 60 a 90 dias. É muito rápido. Vamos começar agora as doenças clássicas infantis. Quando a gente pensa nas doenças clássicas infantis, a gente está pensando, claro, que nas doenças virais. Então, a gente pensa na rubéola, sarampo, cachumba, poliomielite e rubéola. A gente vai discutir rapidamente cada uma delas. A gente começa, então, falando da rubéola. A rubéola é uma doença causada por um herpes vírus humano, número 6 e 7. Na verdade, é uma doença oportunista, tá? Esse vírus causa uma infecção oportunista. Ele é transmitido pela saliva, por isso que dentro de escolinhas infantis é muito fácil você ter um surto dessa doença. A gente tem que lembrar que os bebês compartilham chupetas, brinquedos, etc. Né? E fora que está sempre um mordendo o outro, na verdade babando no outro. E a gente vai ver a rubéola ou exantema súbito aparecendo. Então, a criança apresenta febre alta durante 1 ou 2 dias, aí começa a aparecer o exantema. Esse exantema, então, é caracterizado, a gente vê aqui, por essas manchas bem pequenininhas espalhadas principalmente pelo tronco, tá? É uma infecção latente. O que significa isso? Você não se cura desse vírus, ele fica com você para sempre. Então, quando você ficar imunocomprometido, ele pode tentar reaparecer. Esse é um dos problemas que nós temos em relação às nossas infecções latentes, né? Que a gente já sabe disso. Vamos falar agora, então, do vírus do sarampo. Quando a gente pensa no vírus do sarampo, a transmissão dele é via respiratória, e alguns estudos demonstram que uma pessoa contaminada com sarampo, ela contamina de 12 a 15 pessoas.
Por que que acontece isso? Porque o vírus é extremamente resistente no ambiente e, além disso, esse vírus ele é eliminado em alta concentração no organismo. Esse vírus é responsável pela morte de crianças de 1 a 5 anos que não são vacinadas e acabam adquirindo a doença. Ele vai causar a doença conhecida como sarampo. Essa doença ela tem uma evolução relativamente lenta. Depois de 7 a 13 dias de incubação, começa o período prodromo, em que o paciente apresenta sintomas, mas são sintomas inespecíficos. Então, o que, que a gente vai ver? Febre, tosse, coriza, conjuntivite e fotofobia. Depois disso, aparecem as manchas de Koplik, que são as manchas características desse sarampo, e a gente vai ver essas manchas de Koplik. Elas vão ser identificadas principalmente na mucosa bucal, conjuntiva, que é a mucosa dos olhos, e também na vagina. Aqui a gente consegue perceber ó, essas manchinhas esbranquiçadas aqui, ó, e aqui na boca do menino também, certo? Isso são manchas bem características no sarampo e a maioria das crianças apresenta. Contra o sarampo nós temos uma vacina, que é aquela nossa vacina, que nós já falamos dela anteriormente, né? Que é a tríplice viral, que a gente chama de SRC, sarampo, rubéola e cachumba, certo? Hoje em dia no Brasil nós usamos uma quádrupla viral. Essa quádrupla viral é uma vacina que, além de proteger contra essas 3 doenças, também protege contra a varicela, que é, na verdade, a catapora. O sarampo ele pode se manifestar como também um sarampo atípico, é uma forma mais severa. Isso aconteceu recentemente, quando nós tivemos no mundo todo um surto de sarampo, mesmo em pacientes vacinados com vírus inativado, tá? Isso parece estar relacionado a uma alteração no tipo viral, que permite que a pessoa tenha a doença mesmo sendo vacinada, e pode acontecer a pancefalite esclerosante subaguda, que é o que geralmente matava as crianças. A gente vê uma sequela neurológica grave, crianças infectadas antes dos 2 anos de idade começam a apresentar alterações neurológicas após os 7 anos de idade, então com alteração de personalidade, comportamento, memória, cegueira pode aparecer e espasmos musculares. Em relação ao vírus da cachumba, o que nós sabemos? Esse é um vírus que a transmissão também acontece por via respiratória e nesse caso ela é sazonal. Ela acontece mais no inverno, tá? A cachumba é extremamente contagiosa, esse vírus é bem resistente no ambiente, é uma doença assintomática, certo? Inicialmente, depois do período de incubação de 7 dias, os sintomas começam a aparecer e a gente vai ver parotidite e febre. A parotidite é o que, né? A inflamação das parótidas, que nós podemos perceber aqui, ó, com o inchaço aqui da parte lateral, que pode acontecer em um dos lados ou nos 2 lados, tá? Além disso, pode acontecer complicação se você não fizer repouso. Esse vírus pode, então, se disseminar pelo sangue, causando infecção no sistema nervoso central e orquite. A orquite é a que a gente vê, ó, é quando você tem o vírus chegando no testículo de um bebê ou de um homem adulto. Essa orquite vai causar o quê? Um processo inflamatório tão intenso que acaba destruindo as espermátides e faz com que o homem se torne estéril. Contra a cachumba, nós também temos a vacina, a gente acabou de falar dela, que é a tríplice viral, ou podemos usar também a quádrupla viral. Né? Lembrando que na tríplice nós temos sarampo, rubéola e cachumba. E na quádrupla nós temos sarampo, rubéola, cachumba e varicela.
que nós chamamos popularmente no Brasil de catapora. Vamos agora ao poliovírus. Esse poliovírus é o vírus que causa a poliomielite. A transmissão dele é fecal-oral. Por este motivo, por ser um vírus de transmissão fecal-oral, é que nós usamos a vacina no Brasil, Savin, que é popularmente conhecida como Zé Gotinha, tá? Então, para proteger contra a poliomielite, nós temos a vacina e ela é administrada por via oral até os 5 anos de idade, porque até esse período a criança não tem ainda a microbiota intestinal formada corretamente, então ela não consegue até essa idade se proteger contra o vírus, tá? Que entra por via oral e vai se instalar no intestino. A partir do intestino, então, ele vai para a circulação e vai conseguir chegar, então, nos nervos, onde ele causa uma alteração grave. Então, vamos ver essas manifestações clínicas. A gente começa aqui, então, 90% desses pacientes podem ter doença assintomática e esse vírus pode se concentrar na região da orofaringe. Se isso acontecer, não vai ter transmissão para ninguém, porque a transmissão é fecal-oral. De 1 a 2% das crianças vão apresentar poliomielite não paralítica. Então, nesse caso, a gente vai ver acontecendo o quê? Meningite asséptica, com febre, cefaleia, mal-estar, dor de garganta e vômito, com evolução para dores nas costas e espasmos musculares, certo? E de 0,1 a 2% das crianças, então muito poucas crianças, vão também poder evoluir para poliomielite paralítica. Nesse caso, o que a gente vai ver? Febre, cefaleia, mal-estar, dor de garganta e vômito. Isso depois começa uma paralisia flácida, assimétrica, sem perda sensitiva. O que significa isso? A criança perde a capacidade de mover um dos lados do corpo. Ocorre paralisia espinhal de membros devido à degradação e necrose muscular e pode causar também paralisia bulbar. 75% das mortes causadas por poliovírus são relacionadas a essa paralisia bulbar que leva à morte por parada respiratória. Vírus da rubéola. O vírus da rubéola, ele é um vírus que também é transmitido por partículas respiratórias, por inalação. Ele vai, então, a partir das vias aéreas, se instalar na mucosa orofaringe. Ele se replica no sistema linfático e se dissemina através do sangue, causando febre baixa, erupção cutânea e linfadenopatia. Aqui a gente vê um bebê com rubéola, essa mancha aqui, esse tipo de mancha, a mancha característica, são placas avermelhadas que aparecem pelo corpo, mas nosso problema com rubéola não é a rubéola em si, é a síndrome da rubéola congênita. Essa síndrome da rubéola congênita, ela acontece quando uma mulher grávida, ela acaba adquirindo o vírus da rubéola. E aí, durante a gestação, acontece a disseminação hematogênica desse vírus e o vírus, a partir daí, pode ser transmitido durante a gestação mesmo, através da placenta para o feto. E isso vai causar várias malformações fetais. A gente vê aqui, a gente sabe que essa rubéola congênita foi descoberta, reconhecida, identificada a primeira vez em 1941 na Austrália, quando um oftalmologista, Norman Gregg, ele percebeu que após um surto de rubéola na Austrália, depois de 1 ano ou 2, mais ou menos, começaram a aparecer bebês com 1 ou 2 anos de idade com problemas de catarata congênita. Então, eles tinham um problema de catarata congênita que não era muito comum e ele percebeu que esses bebês, além da catarata congênita, poderiam apresentar outros tipos de alterações, principalmente malformações congênitas relacionadas
a desenvolvimento do sistema nervoso central e também de coração. E aí se percebeu que a rubéola, durante a gestação, podia causar alterações de desenvolvimento embrionário. Em 1962, entre 1962 e 1965, houve uma pandemia de rubéola que atingiu vários países do mundo e mais de 12 milhões de pessoas foram contaminadas. Isso fez com que muitas mulheres, em países em que era permitido, claro, fizessem aborto terapêutico, porque elas já sabiam as alterações que o vírus poderiam causar. Depois disso, né, em 1969, foi desenvolvida a vacina da rubéola, que é a vacina de vírus atenuado que nós usamos até hoje. Por ser uma vacina de vírus atenuado, essa vacina não pode, em hipótese nenhuma, ser utilizada por gestantes. Por quê? Porque o vírus está atenuado e, portanto, ele não causa rubéola. Porém, ele está vivo, então ele vai se replicar e vai conseguir causar alterações de desenvolvimento embrionário. Então, gestantes não podem tomar essa vacina. Lembrando que no Brasil ele é aplicada de novo, né? Junto com o sarampo e com a cachumba. Ou nessa tríplice viral, ou na quádrupla viral, em que a gente adiciona a varicela. Aqui a gente vê as principais alterações que a gente pode encontrar nessa síndrome da rubéola congênita. Então, malformação do sistema nervoso, a gente vê microcefalia, o que leva a vários problemas de desenvolvimento cognitivo. A gente pensa em alterações nas câmaras cardíacas que podem acontecer e a catarata congênita que o bebê pode apresentar. O vírus da varicela zoster é transmitido por via aérea ou através de contato com as lesões de pele características da doença. A manifestação clínica mais importante da varicela zoster é a varicela ou catapora, como conhecemos no Brasil. Essa é uma doença autolimitada. O que significa isso? Ela tem um período em que ela começa, as lesões desaparecem, porém, nesse caso, o vírus vai causar na gente uma infecção latente, então vai continuar com a gente para o resto da vida, tá? Não tem cura. Quando você ficar idoso, você pode ter herpes zoster, que é uma complicação da catapora, ou da varicela zoster. Então, essa doença acontece preferencialmente no final do inverno e início da primavera e vão ser acometidas preferencialmente crianças que têm a forma branda da doença, mas existe também a possibilidade de acometer adultos que daí vão apresentar mais lesões e lesões mais graves. A incubação varia de 4 a 16 dias, vai depender da carga viral, de quanto vírus a pessoa entra em contato, e também acaba dependendo da imunidade do paciente, como ele está. Então, a transmissão acontece a partir de 1 a 2 dias antes do aparecimento das lesões de pele, até 6 dias depois, quando você já está com as casquinhas formando, na fase de crostas. Então, quais são os sintomas? Mal-estar, cansaço, dor de cabeça, que é cefalgia, perda de apetite e febre baixa. Além disso, nós vamos ver as lesões, que são lesões maculosas, que no começo começa com uma mancha, daí começa a inchar, vira uma pápula, daí vira uma vesícula, tem uma bolinha com água dentro, essa vesícula abre e vira uma ferida, onde tem a formação de uma pústula inchada, inflamada, e finalmente ela cicatriza e forma crostas e tem um prurido intenso. Qual é o problema disso? Quando você coça, você tira a casquinha, além de marcar a pele, porque não cicatriza corretamente, você tem a chance de gerar uma infecção bacteriana e você tem uma lesão que vai aumentar ainda mais. Aqui a gente vê, então, a foto de uma criança que está apresentando, ó. São lesões, se vocês olharem aqui, ó, ficam feridinhas mais graves mesmo. E ó, e tá no corpo, tem bastante. Não são pouquinhas como acontecem com criança, geralmente tem algumas, só não tantas assim, porque a criança é um pouco maior.
Vamos para o vírus influenza. O vírus influenza é o vírus causador da gripe. E aqui a gente vê essa figura por quê? Porque vocês devem se lembrar, alguns de vocês, que nós tivemos, há um tempo atrás, uma epidemia importante do H1N1. Tá? E o que significa H1N1? Por isso que essa figurinha está aqui para ajudar a gente a entender. A gente vê aqui, ó, hemaglutinina é um fator de virulência que esse vírus apresenta. Por isso que chama H1. Ele tem a hemaglutinina 1, certo? E ele chama N1 porque ele tem a neuraminidase 1. O que essas pessoas, essas substâncias fazem? Elas duas vão causar a doença. São elas que vão fazer com que você tenha um acometimento pulmonar grave, que não seja apenas uma gripe comum. Pensando que uma gripe comum é uma gripe forte, né, em que o paciente tem mialgia, dor no corpo, né, mal-estar, tem febre e pode ter dificuldade respiratória, mas ele não desenvolve uma pneumonia. O H1N1, quando o vírus da influenza, né, desse tipo H1N1, o que ele tem? Essas duas substâncias, elas vão permitir que haja o desenvolvimento de uma pneumonia grave com cavitação pulmonar. O que é isso? O pulmão desse paciente sofre rompimento de alvéolos e aí você tem dificuldade respiratória, tá? Isso vai ficar com sequela com esse paciente que vai perder uma capacidade respiratória. Quando houve a pandemia de H1N1, em 2007 ou 2009, agora não me recordo exatamente o ano, eu acho que foi 2009, a gente vai lembrar que muitas pessoas morreram no mundo todo também, e ela também começou na China. Na verdade, esse vírus é um vírus que começou entre animais de corte, né? E o ser humano acabou se adaptando e acabou desenvolvendo a doença e a transmissão aconteceu rapidamente. Então, a transmissão acontece rapidamente porque ela é por inalação de partículas em suspensão. A gente vai ver como manifestação clínica a gripe acontecendo. Essa gripe, em adultos, a gente vai ver febre, mal-estar, mialgia, dor de garganta e tosse não produtiva. Em crianças, a gripe comum, a gente vê febre alta, dor abdominal, vômito, otite média, miosite e laringite. Qual é a complicação? Como eu disse para vocês, o H1N1 causava uma pneumonia viral primária e bacteriana secundária que levava a lesões pulmonares graves. Agora falaremos do coronavírus, o COV, tá? Vamos começar do histórico dele. Os coronavírus, eles são conhecidos desde os anos 60, tá? E eles são geralmente relacionados a infecções respiratórias leves e moderadas em seres humanos e animais. E eles causam, na verdade, o que nós chamamos de resfriado comum. Então, ele é conhecido de todos nós. Geralmente, o que acontece com esse resfriado comum? A gente tem uma incubação de 2 a 14 dias e a gente vai ter sintomas como coriza, o nariz pingando, né? Tosse, faringite, com a irritação da garganta, que também acompanha a tosse, e febre. Esses coronavírus, eles têm um histórico de poder causar pneumonia viral em portadores de doenças cardiopulmonares, pacientes imunocomprometidos ou idosos. Isso a gente já sabe, né? A transmissão é feita por via respiratória ou pelo consumo de carne de animais silvestres e roedores. Este é o nosso problema, essa é a principal causa da pandemia que nós estamos vivendo hoje, né? Desde o começo, do final de 2019 até agora, né? Nós estamos falando em abril de SARS-CoV-2. Então, um pequeno histórico ainda aqui do que está acontecendo. A gente teve um SARS-CoV-1, o inicial, em 2002, teve uma epidemia na China. A doença apareceu rapidamente, contaminou muitas pessoas, porém,
desapareceu sozinha, espontaneamente. Ela causa, esse vírus SARS-CoV-2 causa síndrome respiratória aguda grave. Então, é uma pneumonia intersticial em que há acometimento pulmonar grave. Chama SARS, porque aqui a gente vê em inglês, né? A sigla do nome dele em inglês. A gente vê também que tem o MERS-CoV. Esse MERS-CoV, ele apareceu em 2012 no Oriente Médio, por isso chama MERS, né? De Middle East, aqui, ó. E é uma síndrome respiratória também grave que apareceu no Oriente Médio, contaminou várias pessoas, mas também desapareceu. E agora nós estamos vivendo desde no começo de 2020, uma pandemia de SARS-CoV-2, que a mídia brasileira ama chamar de novo coronavírus, novo coronavírus, novo coronavírus, o tempo todo. Porque eles têm preguiça de falar o nome dele, que é SARS-CoV-2, tá? Essa pandemia começou na cidade de Wuhan, na China, em 2019. Então, começou como um surto, mais ou menos em setembro. Em novembro já tinha virado uma epidemia e a partir de dezembro virou uma pandemia. E a gente sabe hoje em dia que nós temos pessoas, né, que estão desenvolvendo o Covid-19, que é a doença causada pelo SARS-CoV-2. Segundo a Organização Mundial de Saúde, dados de 31/3/2020, a gente vê o seguinte: existiam 203 países com casos confirmados. Casos confirmados no mundo todo, nós tínhamos 759.948 casos. Lembrando que os casos confirmados são aqueles em que as pessoas fizeram exame, tá? E houve a detecção da doença através de um exame que detecta anticorpos ou o próprio vírus, certo? Então, não é exame clínico, é exame laboratorial. E até dia 31/3/2020, haviam sido registrados pela Organização Mundial de Saúde 36.571 óbitos por Covid-19, que é a doença. Nessa doença ocorre uma evolução rápida com o acometimento pulmonar. É importante lembrarmos que a maioria dessas vítimas são pessoas que apresentam comorbidades. O que é isso? São doenças associadas. Então, a gente vai pensar principalmente em pacientes que sejam cardiopatas, tenham alterações cardíacas, nefropatas, problemas renais, pacientes diabéticos, certo? Pacientes hipertensos e idosos. E nós pensamos também nos imunocomprometidos. Esses são os nossos pacientes do grupo de risco, são que sofrem as manifestações clínicas mais graves e que acabam, e nessas condições é que a gente acaba observando mais óbitos. Isso não significa que pessoas que não estejam dentro deste grupo não possam chegar a vir a falecer, certo? É que neste grupo de risco isso é mais frequente de acontecer. Neste momento, né, hoje estamos em 1º de abril de 2020, nós estamos, vários pesquisadores no mundo todo a gente está no pico, né, da pandemia, a gente tem agora vários pesquisadores no mundo todo tentando descobrir uma forma de tratar a doença de uma forma eficiente, porque até o momento não existe um tratamento padronizado. Então, estão tentando várias formas diferentes, desde medicamentos antivirais mesmo, associação de alguns medicamentos diferentes, até mesmo a utilização de soro, né, de anticorpos de pacientes que se curaram da doença, que se conseguiram se recuperar. E até o momento também existem pesquisas para tentar descobrir uma vacina, mas nada foi descoberto, certo? Vamos agora para as nossas arboviroses. Quando a gente pensa em arboviroses, a gente está pensando então nas doenças que são transmitidas por vetores. Qualquer doença? Não. Viroses transmitidas por vetores, certo? E aí a gente pensa, essas três aqui são para nós, né, digamos, o carro-chefe, né, das nossas arboviroses no Brasil. A gente tem a dengue, chikungunya e zika. Lembrando que chikungunya e zika não existiam no Brasil,
foram vírus que foram trazidos por imigrantes da América Central, principalmente do Haiti, e também da África, certo? Essas doenças não existiam aqui, mas chegou aqui, é o mesmo vetor, o Aedes, certo? E a partir daí, o Aedes, então, o pessoal fala que eles montaram, o Aedes, né, montou uma franquia e começou a transmitir não apenas dengue, como ele fazia anteriormente, mas começou a transmitir esses outros vírus também, certo? E aí, qual é a diferença entre as doenças? Aqui a gente vê uma tabelinha que mostra pra gente as principais diferenças entre elas. Então, a dengue, a gente vai ter febre sempre presente e alta, desde o início. O paciente tem dores articulares moderadas, tá? Ele apresenta rash cutâneo, que são o quê? Manchas vermelhas na pele, em alguns casos, não são todos que apresentam. O paciente pode apresentar prurido, que é coceira, mas também não é todo mundo, e não tem vermelhidão nos olhos. A gente vai ver na dengue, principalmente as dores articulares e essa febre alta acontecendo. Quando eu falo no chikungunya, o que acontece? A gente vai ver que a febre é muito frequente, mas ela não está em todo mundo, mas ela é alta quando ela aparece. A gente vê também que a artralgia aparece em 90% dos casos, e essas dores são muito intensas. O rash cutâneo pode aparecer nas primeiras 48 horas, mas também não é uma garantia que aconteça. Coceira, praticamente todos os pacientes vão apresentar coceira, né? A gente vê de 50% a 80%, então metade pelo menos vão apresentar. E a gente vê que os olhos vermelhos podem estar presentes. Então, uma conjuntivite aparecendo. Quando a gente fala em zika, a febre já é baixa, a dor articular é muito leve se estiver presente, o rash cutâneo é praticamente imediato, então nas primeiras 24 horas já aparece a vermelhidão no corpo, e esse paciente sente sempre prurido. Todo paciente com zika sente coceira, certo? Só o que varia entre esses pacientes é a intensidade da coceira. E aí, a vermelhidão nos olhos, que seria a conjuntivite, pode ou não estar presente. Em relação a essas arboviroses, a gente tem que pensar que para evitar essas doenças, a gente deveria fazer o quê? Controlar o vetor, uma vez que essas doenças não têm tratamento medicamentoso. Para a dengue existe vacina, para as outras duas ainda não, certo? Então, o certo seria controlar o vetor, evitando a formação de criadouros deste vetor, que são, hoje em dia, eles se reproduzem não apenas em água limpa, parada, como em água suja também. Então, nós temos que tomar muito cuidado e eliminar os criadouros de vetor do Aedes no nosso ambiente urbano. Aqui a gente vê um gráfico que mostra aonde as doenças acontecem com mais frequência. E olha que legal, né? Nosso Brasil está aqui, gracioso, né? Olha que bonitinho. E a gente tem o quê? As três, né? Como a gente pode perceber. Zika tá aqui. A gente tem aqui, ó, dá para ver a dengue. E aqui a gente vê a chikungunya. Nós temos as três doenças presentes no Brasil, tá? Por quê? Porque aqui nós temos pessoas que vêm do mundo todo. Se a gente perceber, ó, na América Central a gente também tem as três. Tá? Por de preto aqui para dar para enxergar melhor. E na África também. Então a gente vê que as pessoas ao migrarem trouxeram para nós os Zika vírus e o chikungunya que nós não tínhamos anteriormente. E aí, a transmissão dessas doenças, todas elas é por picada do mosquito Aedes aegypti, e também, em alguns casos, o mosquito comum, tá? O Zika vírus também pode ser transmitido por via sexual e ele também é transmitido por via transversal. O que significa isso? Que a mãe contaminada pode contaminar o embrião ou feto, gerando microcefalia ou
anencefalia, tá? Que nós vimos isso quando apareceu teve um surto de Zika, né, no Brasil, no Nordeste principalmente, e uma médica que fazia ultrassom, uma obstetra que estava fazendo ultrassons em seus pacientes, percebeu que lá estava muito frequente e ela foi a primeira pesquisadora, uma mulher brasileira, que conseguiu então relacionar os Zika vírus à microcefalia, tá? Profilaxia, então, com notificação compulsória, vigilância, se alguém ficar doente é obrigado a avisar. Controle do vetor, como disse para vocês, tentar acabar com os criadouros. Desenvolvimento de uma vacina, né? A gente tem para dengue, para as outras ainda não. E no caso do Zika vírus, a gente tem que pensar no uso de preservativo e no pré-natal.